Toda mulher que se diz carente não está pedindo afeto, está pedindo comando. E o homem que corre para socorrer essa fragilidade encenada não percebe que acaba entrando exatamente no lugar simbólico que ela precisava ocupar nele, o de bússola. Freud revela que a vulnerabilidade feminina raramente é dor real, é arquitetura. A mulher não chora para ser acolhida, chora para reorganizar o território psíquico. O homem, tomado pela fantasia de ser o salvador, entrega sua força ao ritual mais perfeito de controle emocional já inventado, a carência estratégica. Ele acredita que está protegendo, quando na verdade está apenas confirmando que é moldável. Ela não domina pela força, domina pela falta que encena. Não exige, sugere, não manda, treme a voz. E cada tremor puxa mais um fio da autonomia dele. Este vídeo expõe como o feminino carente cria o clima exato que desloca o desejo masculino, transforma a responsabilidade em culpa e culpa em obediência emocional. Aqui você entenderá que a mulher não quer sua força, quer seu eixo. E nada destrói mais um homem do que acreditar que salvar alguém é prova de amor. Se você nunca entendeu por que certas mulheres desmoronam sempre na hora certa, por que o drama delas parece seguir um roteiro perfeito e por que você acaba sempre voltando para não deixá-la sofrer, este vídeo é sua revelação final. A carência é o controle que não parece controle, e você só descobre isso depois que já se curvou. Ela nunca aparece carente porque sofre, aparece carente porque sabe que o homem não suporta a visão de uma dor feminina que pareça frágil demais para ser ignorada. É nesse ponto que a estratégia nasce. Ela encena a falta, ele oferece direção, ela cria o clima, ele cria a função. E quando o homem aceita a função, já não percebe que entrou no script onde sua força serve ao desejo dela. A mulher dita carente opera no subsolo do afeto. Produz pequenos tremores emocionais que retornam ao homem como convocações simbólicas. Ele acredita estar protegendo, enquanto apenas responde a demandas que ela mesma estruturou. A vulnerabilidade dela não pede apoio, pede ocupação. E ao ocupar esse lugar, ele abdica do próprio eixo sem notar que foi reposicionado. Freud explicaria essa dinâmica como a velha economia libidinal da falta. Quem controla a própria apresentação como faltante, controla o fluxo do desejo alheio. A carência feminina não é fraqueza, é arquitetura. Cada gesto suave aciona nele o receio infantil de abandono. Ele tenta reparar o que ela sente, sem perceber que o sentimento foi moldado para guiá-lo. A carência é o comando mascarado. Ela organiza o teatro emocional onde o homem acredita ser essencial, quando na verdade é apenas previsível. A mulher carente dosa silêncio, pausa e respiro para manter sua atenção tensionada. Ele interpreta como pedido legítimo, ela lê como oportunidade. E quanto mais ele tenta estabilizá-la, mais ela estabiliza o controle. Ele executa, ela dirige. Ele cuida, ela estrutura. Tudo sem levantar a voz. E a trincheira precisa admitir o que o masculino evita encarar. A carência feminina raramente é impulso, é tática. Uma forma de garantir que o homem opere em modo de reparação contínua. Ele não percebe que, ao responder ao drama suave, entrega condução, foco e presença. O controle disfarçado funciona porque ele confunde servir com amar, e ela sustenta o cenário onde essa confusão o enlaça. A mulher dita carente não busca acolhimento, busca centralidade. Ela entende que se ocupar o espaço emocional do homem com pequenas urgências, ele reorganizará sua rotina ao redor dela. É a lógica da demanda infinita, nunca explícita, sempre insinuada. Ele atende para aliviar, mas o alívio nunca é definitivo. A cada resposta dele, ela amplia o território simbólico onde seu controle se fortalece. A carência estratégica opera como vetor de deslocamento. Afasta o homem de seus próprios interesses e o aproxima das emoções dela. Ele passa a monitorar estados que ela mesma variação para mantê-lo atento. Freud chamaria isso de condução pela falta. Lacan diria que ela administra o gozo alheio. O homem apenas reage. E a reação contínua elimina sua margem de decisão. Ele vira a extensão do clima dela. Ela sabe exatamente quando afundar um pouco, quando suspirar, quando desacelerar a voz para sugerir que algo interno ameaça desmoronar. Não desmorona,
apenas convoca. É a linguagem implícita da fragilidade, desenhada para acionar no homem o impulso de compensação. Ele corre para preencher buracos que ela controla e, ao preencher, se torna ainda mais dependente da validação que acredita oferecer. O erro masculino é achar que a carência dela aparece por sinceridade. Na verdade, ela surge quando percebe que ele está relaxado demais, confiante demais, distante demais do eixo dela. A carência é puxão simbólico, não sentimento real. É a forma mais eficaz de lembrá-lo de que existe um estado emocional que só ele pode consertar. E ao acreditar nisso, ele aceita espontaneamente a coleira invisível. E quando ele tenta sair, ela recua só o suficiente para parecer injustiçada. Ele volta, não por amor, mas por culpa. A culpabilização suave é o motor da carência. Ele teme deixá-la sofrer, mesmo quando o sofrimento é parte da encenação. A mulher carente não quer cura, quer vínculo. Não quer estabilidade, quer centralidade. E o homem que não percebe isso confunde aprisionamento com compromisso. A mulher dita carente aprende rápido que o homem interpreta fragilidade como missão. Ela não precisa pedir nada. Basta deslizar a voz, atrasar a resposta, deixar um silêncio carregado. Ele se apressa para preencher o vazio que acredita existir. Mas o vazio não existe, é fabricado. E é nesse terreno que ela instala o controle. Porque quem define o ritmo da dor, define o ritmo da resposta. Ele apenas acompanha. A força da carência estratégica está no fato de que ela nunca se mostra excessiva. Ela se apresenta moderada, humana, plausível. Isso impede o homem de nomeá-la como manipulação. E tudo que não é nomeado, governa. Freud explicaria que é nesse ponto que o eu dele se torna servil. Ao tentar evitar o sofrimento dela, ele abandona o próprio princípio de realidade. O que passa a valer é o afeto que ela regula. Ela oferece pequenos colapsos emocionais, sempre dosados para que o homem sinta a necessidade de agir. Ele não percebe que, ao agir, reforça a estrutura. A cada gesto dele, ela aprende exatamente qual botão apertar. A cada nova resposta, ela amplia o raio de alcance sobre sua psique. A carência vira mapa. Onde ele reage com mais intensidade, é onde ela encontra seu melhor ponto de controle. Tudo é cálculo. O homem acha que está sendo protetor, mas está sendo previsto. A mulher carente lê seu comportamento como um livro aberto. Sabe quando ele tenta se afastar, sabe quando tenta impor limites, sabe quando está vulnerável. Ela responde sempre com a dose emocional que o reconduz. É a domesticação silenciosa. Ele se afasta um passo, ela cai. Ele volta 2. E nessa dança, é sempre ele quem perde território psíquico. E quando ele finalmente deseja respirar longe da dinâmica, a culpa o puxa de volta. A carência funciona porque transforma a autonomia em abandono, limites em insensibilidade, silêncio em desamor. Ele se curva para provar que não é frio, que não é egoísta, que não é como os outros. E ao tentar provar tudo isso, entrega mais uma fatia da própria liberdade. A carência venceu, e ele nem percebeu. Ela domina porque entende que a carência não precisa ser contínua, precisa ser estratégica. Surge apenas quando percebe que o homem começa a recuperar autonomia. Nesse instante, ela produz a fragilidade medida que o faz regressar ao papel de cuidador. Ele acredita que está presente, mas apenas retorna ao ponto onde ela mantém controle emocional total. A carência reaparece sempre que sua liberdade ameaça crescer. A mulher dita carente administra a própria vulnerabilidade como moeda simbólica. Não desperdiça lágrimas, nem exagera sinais. Oferece apenas o suficiente para instalar nele a sensação de que sua ausência produz danos. É assim que o prende. Não pela dor explícita, mas pelo medo que ele sente de provocá-la. Quanto maior o receio dele, maior o alcance dela. A carência opera no limite exato onde culpa vira fidelidade. Ela percebe que o homem forte no mundo é frágil no afeto. É nesse ponto que a estratégia floresce. Ela transforma sentimentos comuns em microcrises e converte cada microcrise em prova de comprometimento. Ele não quer falhar, não quer parecer insensível, não quer repetir traumas antigos.
Ela usa essas brechas para guiar o comportamento dele, sempre com a sutileza de quem conduz, sem jamais tocar diretamente. Freud descreve esse mecanismo como captura pelo desejo do outro. O homem não segue o que sente, segue o que acredita que ela precisa sentir para permanecer. A mulher carente manipula esse eixo, cria um ambiente em que ele mede tudo pela reação dela. O sorriso dela valida, o silêncio pune, o suspiro direciona. Ele não percebe que, ao esperar esses sinais, entrega sua bússola interna e assume a dela como referência. E quando o homem tenta questionar a dinâmica, ela inverte com precisão. Transforma sua dúvida em agressão, seu limite em frieza, seu desconforto em abandono. Ele recua para não ferir, e ao recuar, confirma o papel que ela designou. A carência se torna, então, instrumento de ordem. Ele evita conflitos, evita rupturas, evita confrontos e, nessa evitação, entrega tudo. No fim, é ele quem sustenta a estrutura que o prende. A mulher dita carente constrói sua força justamente onde o homem acredita existir sua fraqueza. Ela sabe que, ao parecer frágil, torna-se intocável. Nenhum homem quer ser o responsável pela queda emocional de alguém que se apresenta tão vulnerável. Ela joga com essa moral silenciosa. Ao mínimo sinal de instabilidade, ele recua, protege, cede. Cada concessão que faz se torna mais uma prova de que já está sob direção dela. A carência estratégica funciona porque converte o afeto em vigilância constante. O homem passa a monitorar tons de voz, expressões, mudanças sutis que antes não significavam nada. Agora significam ameaça, pedido, demanda. Ele desenvolve hipersensibilidade emocional que não serve a ele, serve a ela. O foco dele sai da própria vida psíquica e se fixa na variação dela. É assim que a mulher domina sem levantar a mão. Ela refina o controle, tornando sua fragilidade plausível, nunca teatral demais. Essa medida perfeita impede que o homem suspeite. Ele sente que precisa estar presente, sente que deve compensar, sente que é responsável por estabilizar a emoção dela. Esses sentires não são dele, são adaptação à dramaturgia dela. A carência instala no homem a crença de que seu valor se mede pelo quanto ele suporta sem reclamar. O homem tomado por essa narrativa abandona limites que antes eram claros. Ele tolera excessos, incoerências, aceita quedas emocionais repetidas porque acredita que ela não tem culpa. Não percebe que essa ausência de culpa é parte do método. A mulher dita carente nunca parece agente, apenas vítima. E o homem, ao tentar proteger a vítima, se coloca exatamente onde ela precisa que ele permaneça, vulnerável. E quando ele finalmente nota que está esgotado, tenta se afastar para respirar. É aí que ela intensifica a fragilidade, não como desespero, mas como aviso. Ele retorna por impulso, não por amor. A carência produz dependência invertida. Ele acredita que ela precisa dele, mas é ele quem não consegue tolerar a ideia de deixá-la sofrer. Essa é a forma final do controle disfarçado, quando o homem confunde prisão com lealdade. Ela mantém o homem preso porque alterna a presença e a ausência com precisão cirúrgica. Nunca desaparece totalmente, nunca está inteira. Essa oscilação instala nele a sensação de responsabilidade permanente, como se cada passo dele pudesse alterar o estado emocional dela. Ele passa a viver em função dessa instabilidade fabricada. A carência vira clima, o clima vira regra, e a regra é simples. Ela determina, ele ajusta. A mulher dita carente identifica rapidamente quais palavras desarmam o homem. Não são grandes discursos, mas expressões sutis. Estou tentando, não sei o que houve, estou confusa. Todas comunicam fragilidade sem assumir culpa. Ele, sentindo-se forte, assume peso que não é dele. Freud chamaria isso de transferência invertida. O homem se oferece como solução para um problema criado apenas para capturá-lo. Ela molda o vínculo pelo subtexto. Nada é dito diretamente. Ela insinua incômodo, lamenta pequenos abandonos, cria microferidas emocionais que só ele pode curar. O homem, desejoso de manter o vínculo, cai na armadilha de provar afeto continuamente.
A repetição o condiciona. Ele não percebe que, enquanto corre para cuidar dela, larga sua própria vida psíquica em segundo plano. Ela vence porque ele tenta salvar. O homem passa a acreditar que sua presença é vital, que qualquer distanciamento pode gerar colapsos nela. Mas esses colapsos não são reais. São estímulos calculados. Ela recua quando quer controle, se aproxima quando quer reposicioná-lo. Ele interpreta isso como sensibilidade, quando é apenas administração emocional. A carência é o código secreto com que ela reescreve o comportamento dele sem jamais pedir nada explicitamente. E quando ele finalmente tenta romper essa dinâmica, ela retorna com uma vulnerabilidade tão suave que parece impossível resistir. Ele aceita, não por desejo, mas por medo de ser cruel. Esse medo é a chave do domínio. A carência estratégica faz o homem rejeitar seus próprios limites para preservar a imagem que ela projeta dele. No fim, ele não ama a mulher. Ama o papel que acha que precisa desempenhar para não perdê-la. Ela consolida o controle quando percebe que o homem já não reage ao que sente, mas ao que imagina que ela possa sentir. A antecipação emocional substitui o desejo. Ele passa a calcular cada palavra, cada gesto, cada movimento para evitar que a suposta fragilidade dela se intensifique. A carência deixa de ser comportamento e vira bússola. E qualquer bússola que não é interna conduz o homem direto para a própria rendição. A mulher dita carente ganha poder porque opera naquilo que o homem mais teme, ser visto como frio, negligente ou insensível. Ela insinua essas possibilidades sem acusar diretamente, e ele, ansioso por provar que não é um monstro, aumenta o cuidado. Essa ampliação progressiva transforma a atenção em lealdade, lealdade em dever e dever em submissão emocional. Ele se curva porque quer ser bom, e ela usa isso. Freud explicaria que a carência feminina ativa o superego masculino. A voz interna que cobra, pune, exige reparação. Ela não precisa criticar. Basta parecer fragilizada para que a crítica nasça dentro dele. Ele se culpa sozinho, se corrige sozinho, se vigia sozinho. A mulher apenas observa, e quanto mais ele tenta se ajustar ao sofrimento que imagina nela, mais entrega liberdade para preservar uma paz que nunca existiu. Ela alcança domínio total quando o homem começa a justificar o próprio esgotamento em nome do vínculo. Ele diz que é fase, que ela tem sensibilidade, que ele precisa entender mais. Essas narrativas não são maturidade, são sintomas. A carência instalou nele a obrigação de ser terapeuta, escudo e pai simbólico de uma mulher adulta. E quando o homem assume esses papéis, deixou de ser parceiro, virou recurso. E é nesse ponto que a castração simbólica se fecha. Ele não toma decisões que a contrariem, não impõe limites que a frustrem, não se posiciona quando ela exagera. Ele se desconecta do próprio desejo para manter o dela estabilizado. O homem acha que está sendo amoroso, está apenas treinado. A mulher dita carente não o destrói com drama, mas com dependência calculada. E ele se orgulha da jaula que construiu. A mulher dita carente não prende o homem com correntes, mas com fios quase invisíveis, feitos de suspiros, pausas e pequenas quedas emocionais que parecem acidentais. Ele, tomado pela fantasia de proteção, passa a andar com cuidado para não quebrá-la. Não percebe que, ao pisar leve demais, perde peso. E ao perder peso, perde forma. A fragilidade dela é a argila que esculpa a diminuição dele. Ele acredita que está salvando um cristal, mas está lapidando a própria servidão. Cada vez que se curva ao pequeno drama, entrega um pedaço de seu território interno. Ela recolhe esses pedaços sem pressa, construindo a versão do homem que lhe convém. Disponível, atento, moldável. Ele chama de amar direito, mas é apenas a metamorfose da própria potência em cuidado obediente. E nessa troca, ele se apaga lentamente. A metáfora é cruel. Ela acende uma vela baixa, e o homem aproxima o rosto para enxergar melhor. No calor suave, ele não vê que seus contornos derretem primeiro. A carência funciona assim. Ilumina o suficiente para guiá-lo, aquece o suficiente para prendê-lo e queima o suficiente para consumi-lo. Ele agradece a luz enquanto se desfaz. E quando finalmente sente o calor excessivo,
já perdeu a própria forma. E quando tenta recuperar o eixo, percebe que seus passos já não obedecem a si mesmo. Ele anda na direção dela por hábito, não por desejo. Fala no tom que ela espera, não no que sente. Decide como acredita que ela reagiria, não como gostaria de agir. A carência treinou seu movimento, afinou sua vontade, reescreveu sua espontaneidade. Ele deixou de ser sujeito há muito tempo. Agora é função no clima dela. Por isso, a trincheira precisa aceitar o que muitos homens evitam. A mulher carente não quer ajuda, quer comando. E consegue esse comando fazendo você acreditar que está no controle. É o truque mais antigo do feminino: usar a fragilidade como chicote invisível. Se te desperta, inscreva-se. Se te confronta, compartilhe. Se te incomoda, questione. Mas não diga que não foi avisado.